Nossos votos de muita paz, muita luz, muita gratidão à nossa irmã, às nossas irmãzinhas aí, a Maria José e a Márcia, todos os nossos companheiros aí aqui, né, vamos dizer assim, aqui do Centro Espírita Bezerra de Menezes, nossos irmãos que já caminham junto conosco há tantos anos, né? E é muito bom poder compartilhar com vocês esse momento. Nós temos que agradecer muito a Jesus, o nosso mestre muito amado, pela oportunidade que nós estamos tendo, né? Depois de passarmos por momentos dificílimos na pandemia e agora nos tentando retornar aí à nossa vida que tínhamos antes com relação às tarefas. Esperamos sinceramente que nós voltemos às nossas atividades, sejam elas quais forem, da melhor forma possível, muito melhores do que estávamos antes, mostrando, né, para o universo que nós aprendemos, que nós captamos a mensagem, né, diante de tudo aquilo que passou diante de nós, as partidas dos nossos irmãos queridos, enfim, né, mais fortalecidos, com a esperança maior em nossos corações, certos de que amanhã sempre será um novo dia, né, para todos nós indistintamente, para todos os irmãos do Brasil e do mundo inteiro. Esse é o desejo do nosso Mestre Jesus e, é claro, do Pai, de bondade, justiça e misericórdia, que é o nosso Deus. Então, como a nossa irmã Maria José já disse, nós trouxemos essa reflexão para nós essa noite. Né? Nós, perante a essa doutrina maravilhosa, que é a doutrina dos Espíritos, né? Perante o Espiritismo, que nós elegemos como nosso consolador, como nosso esclarecedor, né? O Espiritismo que é capaz de tirar o véu que faz com que a ignorância, né, nos faça caminhar ainda por trilhas um tanto quanto difíceis, trazendo, né, como trouxe agora, a pandemia e tantas outras, né, tantos outros acontecimentos naturais de um mundo de provas e expiações, como o planeta Terra, principalmente nessa passagem dele, né, agora, onde ele caminha para o mundo de regeneração. Então, nós aprendemos com o Espiritismo que essas mudanças, esses acontecimentos só existem em benefício da transformação material, física, né, e moral do planeta Terra. E aí nós vamos ainda vislumbrar um planeta Terra de regeneração, onde o bem sobrepõe ao mal, com certeza. Né? É preciso que trabalhemos agora a nossa caminhada aqui com mais carinho, no que diz respeito a acolher o Evangelho de Jesus, né, para que a gente possa aprender ainda mais, como diz a Maria José, e fazer desse aprendizado o benefício, né, para nós mesmos, um benefício para o nosso aprimoramento espiritual. Então, é um convite esse tema. Na verdade, a gente faz esse convite para todos nós. Né? Qual é a nossa posição hoje diante dessa doutrina maravilhosa, diante do Espiritismo? O André Luiz, nas suas obras, ele nos afirma que aqueles que já conhecem o Espiritismo há alguns anos, né, há mais de 2, 3 anos, já pode perceber no indivíduo uma mudança, uma pessoa diferente de outrora, de antes, né, do Espiritismo. Jonas de Angeles fala que o Espiritismo, do homem consciente, né, na atualidade, é o acelerador para a sua reforma íntima, para o seu autoencontro. O Emmanuel fala que, depois que conhece Jesus através das lições belíssimas interpretadas à luz da doutrina espírita do seu evangelho, o indivíduo, o ser humano, não pode cometer mais os mesmos erros que cometia antes. E se ainda o faz, né, é convidado a todo momento a uma reflexão e acerca daquilo que ele vem fazendo. E que o próprio Espiritismo irá nos conduzir naturalmente também a um caminho onde nós também, naturalmente, iremos escolher o bem, iremos nos afastar do equívoco e nos tornaremos espíritos muito mais iluminados do que nós somos hoje. Então, por tudo isso que nós dissemos, repetindo as palavras dos imortais, né, de André Luiz, João de Anjos, de Amado,
e de tantos outros irmãos espirituais, por tudo isso que o Espiritismo é, sim, o consolador que Jesus nos prometeu quando esteve presencialmente conosco há 2000 anos. O grande, eu não diria problema, mas a grande oportunidade nossa é se ele, o Espiritismo, está fazendo todo esse efeito em nós, em cada um de nós. Né? Não é naquelas pessoas que eu convivo, não são nas pessoas que fazem parte do meu núcleo familiar, do meu núcleo profissional e até mesmo religioso, não, mas é em mim. O convite é esse. Eu já tenho, a maioria das pessoas se conhece há 9 anos. Então, 9 anos nós já temos aí, né, marcados de estudo, de reuniões, então, e tantas outras pessoas, tantos outros irmãos que caminham conosco, aqueles que começaram agora recentemente, vamos parar e vamos olhar para dentro de nós mesmos e verificar se nós estamos trabalhando para que todo esse conhecimento, né, brilhantismo do Espiritismo, que nós estamos buscando aí ao longo dessas reuniões, desses encontros, se onde isso está me afetando diretamente no que diz respeito à minha necessidade do aperfeiçoamento espiritual. Para a gente ilustrar isso, para que o convite, né, faça mais feito em nós, assim, no sentido de um exemplo, eu escolhi um texto evangélico que todo mundo conhece, todo mundo gosta, que é, inclusive, outro dia falamos, mas não é o nosso tema de hoje, mas é a parábola do filho pródigo, que vem com uma interpretação evangélica para nós valiosíssima, que se encaixa perfeitamente naquilo que a gente está querendo propor essa noite. Né? E, então, para que a gente comece nosso raciocínio, eu vou pedir licença para vocês e vou ler, segundo Lucas, no capítulo 15, nos versículos de 11 a 16. Só para a gente relembrar, né, algum detalhe que porventura pode ter escapado à nossa lembrança. E aí a gente entrar no nosso tema propriamente dito. Então vamos lá. Então está lá em Lucas, no capítulo 15, versículo de 11 a 16. Abre aspas. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas ou alfarrobas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Bom, vamos começar agora a fazer a nossa ligação entre a parábola do filho pródigo e o texto, o título, o tema de hoje que nós estamos propondo. Né? Somos nós perante o Espiritismo. Então vamos começar por parte. O filho mais moço, identificado, entre aspas, como pródigo, tinha uma personalidade ativa, mais determinada. Enquanto o seu irmão revela-se acomodado no contexto em que vivia. Então, eu quero chamar a atenção de todos nós para as 3 personagens que Jesus vem trazer para nós essa parábola. O pai, né, o dono da fazenda, o filho mais novo, que resolveu seguir uma carreira solo, então pediu a parte da fazenda e foi-se embora, mas nós temos aí uma terceira personagem que é o filho, né, mais velho, o irmão mais velho. Então vocês perceberam que ele diz o seguinte: enquanto seu irmão revela-se acomodado no contexto em que ele vivia. Aí eu quero já chamar a atenção de todos nós para esse irmão mais velho.
né, que não saiu, não resolveu permanecer, né, debaixo da proteção paterna, e ali permaneceu até que o mais novo voltasse. Vamos guardar isso. Vamos voltar agora à parábola. Sentindo, porém, necessidade, mais novo, de vivenciar outras experiências, à distância do lar, longe do lar, o caçula da família comunica ao pai este desejo e solicita-lhe a parte da herança que lhe cabia. Então, né, ele resolveu largar tudo e experimentar, experienciar outras situações. Então, ele pede ao pai a metade do que tinha, aquilo que lhe pertencia, uma herança, e vai embora. Agora, olha que interessante. O pai não só lhe atende o pedido, como demonstra compreender ser um acontecimento natural. Então, aquele pai dos meninos, ele não, meu filho, não vai não, né? Não vai não, fica aqui. Se fôssemos nós hoje, faríamos isso, né? Não vai não, meu filho, fica aqui. Você está muito novo, vai ter que aprender muito. Só que o pai, né, dessa parábola é o nosso pai de bondade, justiça e misericórdia, Deus. E aqui está demonstrando para nós, quando o pai não interfere na decisão do filho, é o livre-arbítrio que Deus dá para cada um de nós para podermos escolher, né, da forma que nos, nos conforta naquele momento as nossas escolhas. Então, o pai não só lhe atende o pedido, toma, como demonstra compreender ser um acontecimento natural. Né? E assim é o nosso relacionamento com Deus. Ele nos conhece profundamente. Sabe que a gente vai se afastar, que a gente vai viajar, mas que no momento certo nós vamos nos aproximar, ou vamos desejar nos aproximar dele novamente. Então, divide a herança entre os dois filhos de forma justa, não interpondo obstáculo à manifestação do livre-arbítrio dos seus herdeiros, dos dois. O primeiro usou o livre-arbítrio e escolheu ir embora. Não é isso? Viver uma vida longe da família. Experimentar outras situações. O outro recebeu a sua parte de herança, mas resolveu ficar. Permanecer junto ao seu pai. Então vamos lá. O texto evangélico informa que o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, isto é, manteve-se distante da proteção paterna. Somos nós, quando resolvemos e achamos que nós temos tudo o que precisamos, está tudo bem conosco nesse momento, e eu vivo uma vida como se fosse um navio sem o capitão no leme. A gente vai para lá, a gente vai para cá, e aí a gente, às vezes, nessa invigilância, nós nos distanciamos da proteção paterna, da proteção divina. Quando isso acontece conosco, nós nos colocamos à deriva, né? Como eu já disse, como um navio que não tem um rumo, não tem uma direção a seguir. A gente vai para onde as propostas, aonde o que nos atrai verdadeiramente é capaz de nos conduzir. Conduzindo a existência na forma que aprazia. Né? Ele queria, né, gastar tudo, sair debaixo da proteção paterna, como nós hoje, como se vivêssemos hoje como se nós nunca fôssemos morrer, como se a gente nunca fosse voltar à pátria espiritual, de uma forma inconsequente. Quando a gente age dessa forma, a gente sai debaixo dessa proteção paterna, porque nem o Pai de bondade, justiça e misericórdia é invasivo. Né? Por quê? Porque ele nos conhece perfeitamente, ele sabe que a gente vai e volta. E aí ele nos deu ainda a lei da reencarnação. Aí uns espíritos aproveitam da melhor forma essas oportunidades, outros não aproveitam tanto assim. Né? E aí mergulham nas provas e até mesmo nas expiações. Mas um dia nós voltamos. Então, manteve-se distante, mais novo, da proteção paterna, conduzindo a existência na forma que lhe aprazia,
segundo os critérios estabelecidos pela vida material. Aí somos nós. Não temos tempo para pararmos para uma palestra, não temos tempo para irmos ao centro, uma reunião de estudo, não temos tempo para participarmos de um almoço fraterno. Por quê? Porque o meu trabalho, né, a minha empresa, a minha vida material é muito mais importante. Então, será que nesse momento nós também não somos, não estamos sendo um filho pródigo, né? Ao abrir mão das coisas espirituais celestiais e irmos de encontro às coisas materiais? As coisas que a traça e o ferrugem, né, vão corroer, como Jesus o diz, e deixando os tesouros, que são, né, o mais valioso, né, bem que nós vamos levar de volta à pátria espiritual, que é o quê? Que é o aprendizado do Evangelho de Jesus, modificando as nossas vidas. O desregramento da conduta produziu-lhe grande sofrimento. Então, o rapaz, ele, 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 ele fez a escolha, né? Ele fez a escolha, mas a sua escolha o conduziu a grande sofrimento. Empobrecido e arruinado, faminto espiritual e materialmente, acaba reconhecendo-se o único culpado de tamanha desventura pela crítica situação em que se vê. Olha que interessante, olha que bacana. Quando a pessoa assume as responsabilidades dos seus erros, né? Não colocando a culpa no pai. Ah, mas meu pai não me tratava muito bem, por isso eu saí de casa, minha mãe também, às vezes, não me ajudava em nada, os meus irmãos isso aí é errado, né? É um equívoco, porque quando eu começo a colocar na mão dos outros, né, a responsabilidade dos meus atos, eu jamais vou cair em si e me ver o único, né, o único culpado, o único responsável pela situação em que eu me encontro. Né? Eu escolhi sair da casa paterna, da proteção de Deus, eu escolhi, né, valorizar mais as conquistas materiais. Ah, esse negócio de religião eu vou deixar para outra hora, em outro momento eu procuro, eu agora tenho que ganhar dinheiro, eu tenho filho para criar, né? E a gente já começa a colocar também arrumar as desculpas em cima da família, como se a gente fosse viver para sempre. Né? Como se a gente fosse viver aí, né, mais do que os nossos próprios filhos, a gente vive uma vida material achando que nós vamos ficar por muito tempo aqui ainda, a gente não sabe quando nós vamos voltar, né? Mas quando nós nos colocamos nessa posição de únicos responsáveis por tudo aquilo que nós atraímos para a nossa vida espiritual, material, emocional, existe grande possibilidade do arrependimento. Né? Do arrependimento. Porque arrependendo-se dos erros cometidos, o jovem toma então, vamos lá voltar ao filho mais novo, o jovem toma então a decisão de retornar à casa paterna. Então quando nós nos colocamos nessa posição, poxa, o que eu estou fazendo aqui? Né? O que eu estou fazendo aqui? Eu podia estar lá agora, em casa, com a minha família, eu podia estar frequentando o centro, podia estar indo na igreja. Por que eu caí nessa cilada? Né? Quem que armou essa cilada para mim? Eu mesmo. Então eu me arrependo. Mas eu não posso ficar somente no arrependimento. Eu preciso partir para a ação, tomar uma atitude. O jovem toma então a decisão de retornar à casa paterna. Não, eu vou voltar para debaixo da proteção do meu pai. Né? A disposição para se reajustar perante a lei divina é o primeiro sinal de transformação moral. A disposição, né, o desejo, né, de se reajustar perante a lei divina é o primeiro sinal de transformação moral. Então, se nós estamos passando por quaisquer que sejam as dificuldades, né, por invigilância, por irresponsabilidade, por cair nessas armadilhas aí que o ego proporciona muito com a gente. A Joana de Anjos, ela fala que o indivíduo ele vive numa viagem entre duas polaridades, o ego e o self.
O ego, muitas das vezes, nos projeta em boas situações, nos coloca em boas, é, na conquista de bons objetivos. Mas nós precisamos tomar cuidado, muito cuidado com esse ego. E quando a gente cai na outra polaridade, que é o self, que é o momento do nosso autoencontro, a gente vê que nós somos filhos de Deus e que existe em nós, né, muita força, que as leis divinas estão dentro de nós e que nós precisamos usar isso para nos mantermos esse equilíbrio entre essas duas polaridades. Para não nos entregarmos somente ao ego, que pode nos conduzir a essas, entre aspas, ciladas que nós mesmos escolhemos para nós. Mas se nós estamos nessa posição, se eu cair em si, falei, poxa, eu preciso de voltar, eu preciso de retornar. O que Jesus está querendo dizer é que nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais. Que a gente sempre pode voltar à casa paterna. Mas que isso também, e aí já entra o espiritismo na nossa vida, que isso não seja uma desculpa para nós adiarmos, né, essa necessidade de transformar o que nós já aprendemos, o que nós já vimos e sentimos, em sabedoria em favor de nós mesmos, do nosso crescimento espiritual. O Emmanuel fala, nós vamos cansar de cometer os mesmos erros, né? Mas que a gente não demore muito para esse cansaço chegar. Que a gente comece a buscar esse desejo sincero de nós mudarmos, de nós começarmos esse trabalho agora. Não vai ser de hora para outra que isso vai acontecer, é lógico. A gente vem caminhando aí pelas estradas do equívoco. Nós saímos delas, vai ser aos poucos, mas existe um processo que precisa ser iniciado. Precisamos iniciar o processo, né? Isso aí cabe única e exclusivamente a cada um de nós. Então, essa disposição para se reajustar perante a lei divina é o primeiro sinal de transformação moral, né? É o primeiro passo que nós vamos dar, né? Após o arrependimento, após, né, esse desejo de uma ação, de uma atitude, né? Então ele fala assim, é o primeiro sinal de transformação moral que, em geral, atinge os que se transviaram ao longo da caminhada evolutiva. E quando a gente lê, né, meus irmãos, por exemplo, o Manuel Filomeno de Miranda, e agora deu um branco, nós lemos esse livro agora na pandemia, foi o último dele, aquelas viagens que eles faziam, as viagens que eles faziam às zonas mais inferiores lá do umbral, onde eles percebiam, né, aqueles irmãos perdidos, equivocados, que foram hipnotizados, escravizados, entregues nas mãos de espíritos que tinham a capacidade de manipulação fluídica, né, irmãos que estavam se entregando, né, na escravidão, quando eles percebiam a presença da luz e que eles ouviam, né, um chamado, um conselho. Manuel Filomeno de Miranda fala da equipe de Maria de Nazaré, que dessas profundezas do umbral, né, a procura dos irmãos que estão perdidos, que voltaram à pátria espiritual pelo suicídio. São passagens belíssimas em que os irmãos se sensibilizam com a luz, né, com a claridade, com o conforto, com o perfume, e se entregam nas mãos desses espíritos, são conduzidos aos hospitais espirituais. Assim também somos nós, que estamos às vezes nos sentindo perdidos, a nossa caminhada parece que deu uma parada, parece que o projeto nenhum vai para frente, parece que existe alguma coisa que está empatando, né, o meu progresso, seja ele material, espiritual, sentimental. É preciso que nós busquemos pela ajuda. Sair da base, às vezes, é difícil. Então, os processos, né, de socorros que podem nos ajudar, né, a terapia espírita, voltar ao centro, tomar água fluidificada, né, procurar os psicólogos, psiquiatras. A gente busca os processos que a medicina pode nos ajudar, né, para nós voltarmos aí para o nosso caminho, para o trilho, né? Então, vou ler de novo. Para se reajustar perante a lei divina, né, é o primeiro sinal de transformação moral.
que em geral atinge os que se transviaram, os que saíram ao longo da caminhada evolutiva. Né? Então, nunca é tarde demais. Nós podemos. Uma análise superficial do texto sugere que o jovem enfrentou sérias privações, todas de ordem material. Aniquilou os bens herdados, ele desperdiçou a sua fazenda, ele desperdiçou a sua vida, ou pelo menos um bom trecho da sua vida. Ah, mas está tudo perdido? Não. Podemos recomeçar, podemos recuperar. Para sobreviver, precisou trabalhar para um dos cidadãos da terra, como guardador de porcos. Passou tanta fome que até desejou ingerir o alimento destinado aos porcos. É óbvio que a parábola oculta ensinamentos transcendentais sob o véu do símbolo, que é o que a gente está, né, tentando mostrar, né, o que entre as linhas do que foi escrito há de precioso, né, para a nossa análise, para a nossa avaliação. Quando a gente faz essa comparação, como eu disse para vocês, entre as personagens, né, são três: o filho mais novo, o filho mais velho e o pai. Antes de nós estudarmos o Espiritismo, quando nós vimos essa parábola, quem que era o vilão da história? Não era só o filho mais jovem? A família, né? Nós julgávamos como se ele fosse o vilão, não é isso? A família, o pai, ingrato, né? Pediu que o pai dividisse a herança, o pai não tinha nem morrido, não era? Ele não era o vilão, não era o errado da história. Mas quando a gente começa a estudar mais calmamente, né, as lições do Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente começa a, a tirar o que está oculto ali, como diz aqui os nossos irmãos, né? E ensinamentos preciosíssimos. Aí a pergunta que eu gostaria de dizer para vocês, fazer para todos nós, inclusive, é essa. Olha, e o irmão mais velho, que permaneceu ao lado do pai o tempo todo? Qual que deveria ser a reação dele ao perceber que o irmão mais novo voltou? Não deveria ser de alegria, principalmente por ver o pai alegre, não é mesmo? Por ver o pai satisfeito. Vocês sabem o momento que Jesus contou essa parábola? Jesus contou essa parábola quando ele foi jantar na casa do publicano. E Pedro estava terrivelmente irritado lá fora, porque não aceitava que Jesus entrasse na casa do cobrador de impostos. Né? Mas Jesus aceitou o convite e foi na casa dele. Nesse momento que Jesus contou essa parábola, ele olhava para o cobrador de impostos e declamava essa parte da parábola. Meu filho estava perdido e se encontrou. Aí ele olhava para Pedro lá fora e olhava para o cobrador de impostos. O meu filho estava perdido e se encontrou. Estava morto e ressuscitou. Então ele estava se referindo ao cobrador de impostos. Foi quando Pedro entendeu a lição e se jogou ali, né? Naquele momento maravilhoso. Aí eu pergunto para todos nós, e o filho mais velho? Será que ele aproveitou, né, toda aquela bondade, aquela misericórdia daquele pai com o qual ele conviveu e não abandonou? Será que ele aproveitou? Será que ele aprendeu alguma coisa? Aí é o que eu estou dizendo para todos nós. É o momento em que nós vamos refletir, vamos fazer essa ligação. E nós, que já aprendemos aí tanta coisa no Espiritismo durante todos esses anos, que efeito isso fez em nossas vidas? Será que nós somos quem nesse exato momento hoje, diante do Espiritismo e de tudo que o Espiritismo nos ensinou? Será que nós estamos transformando todo esse conhecimento em prol do nosso aprendizado espiritual? Será que nós não estamos sendo, nesse momento, o filho mais velho, que fica debaixo das graças do pai, da proteção paterna, mas não trabalha o suficiente para a minha melhora, para a nossa melhora espiritual? A herança desperdiçada representa o desprezo pelos valores espirituais que lhes foram concedidos pelo Criador Supremo. A retidão do juízo, a candura do sentimento, a sensibilidade da consciência e o discernimento justo do bem e do mal. Quem escreveu isso?
Foi, foi Rodolfo no livro Parábolas Evangélicas, no item A Ovelha, a Dracma e o Filho Pródigo. Né? Então, vou ler novamente. Ó, o que ele escreveu? A herança desperdiçada representa o desprezo pelos valores espirituais que lhes foram concedidos pelo Criador Supremo, a retidão do juízo, a candura do sentimento, a sensibilidade da consciência e o discernimento justo do bem e do mal. Isso é que representa a herança. A grande fome que se abateu sobre aquela terra indica o cansaço, a insatisfação, o fastio que os prazeres materiais, cedo ou tarde, produzem no ser. Chega, então, o momento em que a pessoa se revela faminta de bens espirituais. Aí chegou no ponto do ensinamento de Emmanuel. Chega num ponto que as coisas materiais não bastam mais, já conquistou tudo. Já cometemos os mesmos erros, os mesmos equívocos. Eu preciso de mais alguma coisa, eu preciso de algo a mais. Chega então o momento em que a pessoa se revela faminta de bens espirituais. Arde-lhe o desejo de ser bom, de melhorar-se. Entretanto, nem sempre o espírito mostra suficientemente forte para as mudanças extremas. Faz-se necessário passar por um período de ajuste que lhe conceda as condições apropriadas à verdadeira transformação espiritual. Isso aconteceu com Pedro, quando ele negou a Jesus 3 vezes. Quem lembra da lição? Quem nos conta é Humberto de Campos. Né? As pessoas julgaram Pedro porque ele negou a Jesus 3 vezes, mas ele precisava de passar por aquilo. Falamos disso agora no último encontro nosso aqui. Né? Ele precisava de liquidar aquilo, ele precisava de se limpar daquele orgulho. Então ele passa, ele nega Jesus, ele sofre tremendamente. Ele sofre profundamente. E aquilo é a catarse na vida dele. Ele expurga todas as suas mazelas, as suas dificuldades, o seu orgulho, o seu egoísmo. Aquilo acabou ali, quando ele percebeu o que ele fez com Jesus. E se transformou no maior divulgador e pregador do cristianismo. Foi a pedra fundamental, né? Que fundou as igrejas com Paulo, trabalhou incansavelmente. Né? O conhecimento espírita nos faz ver, agora é a nossa parte, nesse contexto do Evangelho, o momento preciso em que o espírito, cansado de sofrer, busca o amor celestial, reconhecendo-lhe a excelsitude. Este momento está representado na expressão cair em si. Quando o jovem gastou tudo, estava com fome, estava com sede, não tinha um centavo no bolso. Na casa do meu pai, até os empregados comem melhor do que qualquer outro. Caiu em si. Ó, cansado de sofrer, buscar o amor celestial, reconhecendo-lhe a excelsitude. Esse momento está representado na expressão cair em si. Reconhecer o erro. Reconhecer a minha responsabilidade. É instante de grande valor, pois indica que a criatura humana toma consciência do efetivo estado de evolução espiritual em que se encontra. Desperta o desejo de mudar, o desejo de voltar à casa do Pai. Quando o filho pródigo deliberou tornar aos braços paternos, resolveu intimamente levantar-se, sair da cova escura da ociosidade para o campo da ação regeneradora. Foi o que nós dissemos antes. Mas muitas das vezes, quando nós tomamos a posição do filho mais velho e estamos vendo um irmão mais novo voltar para a nossa casa, é preciso que nós passemos a bater em nós o orgulho, sufocar o orgulho. Abrir os braços para o nosso irmão que estava perdido, se encontrou, estava morto e ressuscitou. Porque ele vai voltar fragilizado. Ele não só vai voltar, ele vai voltar novo e pronto para a próxima, não, meus irmãos. Ele vai voltar fragilizado, fraco, humilhado. É o momento de nós não retaliarmos. Mas é o momento de nós abrirmos nossos braços e nos alegrarmos junto com o nosso Pai na volta
do nosso irmão e a apoiar, ajudar. Né? Ergue-se do chão frio da inércia para o calor do movimento reconstrutivo. Elevar-se do vale da indecisão para a montanha do serviço edificante. Fugir à treva e penetrar a luz. Ausentar-se da posição negativa e absorver-se na reestruturação dos próprios ideais. Levantou-se e partiu rumo ao lar materno. Quem falou isso para nós foi o Emmanuel, o livro Fonte Viva, né? O capítulo 13, tá? Pelo Espírito Emmanuel. Emmanuel é sempre muito bacana, né? O filho mais velho ilustra a história contada por Jesus, o exemplo do egoísmo. O filho mais velho ilustra, na história contada por Jesus, o exemplo do egoísmo. Né? Eu fiquei ao teu lado, pai. Ele foi embora. Para mim, só nunca matou nada, nem um bezerro, nem me deu um chinelo velho. Né? O egoísmo. O egoísta insula-se de todos, desculpe, pela influência de seus próprios pensamentos. É orgulhoso, é sectário, separa-se dos demais porque se julga perfeito. Jacta-se intimamente em não alimentar vícios, mas não tem nenhuma virtude, além da distensão do mal. Nele se descobre. É um cristalizado, não suporta as consequências dos devanios, mas não goza dos prazeres da virtude. Sua conversão é mais difícil que a de qualquer outra espécie de pecadores. A presunção oblitera-lhe o entendimento, ofusca-lhe as ideias, imaginando-se às portas do céu. Dista ainda dele um abismo, supõe-se um iluminado, não passa de um cego, de um equivocado, que é muito mais merecedor da misericórdia de Deus do que qualquer um de nós. Né? Enquanto nós não partimos para uma guerra contra o orgulho e contra o egoísmo que existe em nós, nós estaremos sendo esse filho mais velho, pessoal. Sendo assim, guardemos esse sábio conselho do benfeitor espiritual Emmanuel, nas pegadas do mestre, no item o pródigo e o egoísta. O Emmanuel fala assim: se te sentes ligado à esfera superior por teus atos e diretrizes, palavras e pensamentos, não te encarceres na vaidade de ser bom. Não te esqueças, em circunstância alguma, de que Deus é Pai de todos, e se te ajudou para estares com Ele, é para que estejas com Ele, ajudando aos outros. Né? Essa é a verdadeira bondade. É a verdadeira característica da pessoa boa. Ela não é boa porque ela é só filha de Deus e acredita nas coisas celestiais. Ela é boa porque ela é um instrumento de Deus para ajudar o próximo. A parábola do filho pródigo, interpretada à luz do entendimento espírita, encerra os seguintes ensinamentos básicos. A gente partir para o nosso final. Primeiro, imutabilidade de Deus. Princípio sustentado não teoricamente apenas, mas de modo positivo, condizente com os fatos e testemunhas da vida humana. A segunda característica, segundo entendimento, unidade do destino, isto é, a redenção completa pelo amor e pela dor, abrangendo todos os pecadores. Ou seja, né, ela mostra que nós temos escolhas a fazer para o nosso crescimento espiritual. Que pode ser pelo amor, né, que foi o desejo de Deus quando nos criou lá simples e ignorante. Vai, meu filho, aproveite as minhas leis, de Deus dizendo, e faça parte da sua própria criação. O que nós fizemos? Em determinado momento, nós voltamos no caminho contrário dessas leis de Deus. Essa lei, a lei do amor. E encontramos com a dor, que nos acompanha, infelizmente, até hoje.
que ainda é uma companheira indispensável para o nosso crescimento espiritual. A terceira, a lei da causalidade, ou seja, de ação e reação, causas e efeitos, determinando em dado tempo o despertar das consciências adormecidas. Então mostra a lei de causa e efeito nessa parábola, né? O preço das nossas escolhas. E nós aprendemos que tudo nessa vida tem um preço, né, gente? Até para estarmos aqui nesse momento juntos, nós estamos pagando um preço. Abrimos mão de programas de televisão, né, de coisas que talvez, e os psicólogos chamam do compromisso brinquedo, né? Aqueles que não vão nos levar absolutamente a lugar nenhum. Às vezes um programa de televisão, uma coisa, né, que não vai, não vai agregar absolutamente nada em nós. E nós escolhemos agora o nosso compromisso verdade, que é esse que nós estamos aqui. E eu não estou falando nada do que eu inventei aqui. Foi tudo tirado dos livros que a gente lê. Né? Então é um compromisso verdade. Pelo menos nós estamos sendo convidados a uma reflexão, né, que vai fazer uma diferença na vida da gente. Então a lei da causalidade é dos exemplos, né, um dos ensinamentos dessa parábola. A relatividade do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele não é 100% sob nossa responsabilidade. Né? Ele é relativo. Por quê? Porque quando ele vai de contra as leis de Deus, capaz de nos prejudicar mais ainda, aí nós encontramos com um negócio que se chama expiação. E aí a gente é, né, projetado a uma situação em que nós vamos ficar imóveis de uma forma que não vai mais nos prejudicar mais ainda, ou a outras pessoas. Então, a relatividade do livre-arbítrio, o qual não pode ser absoluto, né, não pode, a ponto de ser dado ao homem alterar os desígnios de Deus. Né? Então, o livre-arbítrio é absoluto. Não, não é absoluto, né? É relativo. Nós temos de aprender isso. E uma prova disso é a lei da expiação. Né? Quando a gente sabe que muitos irmãos são colocados em uma situação para que eles não piorem ainda mais a sua situação. E por último, finalmente, a evolução individual dos seres racionais e conscientes. Essa palavra nos traz, de cujo número o homem faz parte, processada no recesso íntimo das almas, livre e espontaneamente, como lei natural e irrevogável. Né? Muito importante. Para a gente finalizar o nosso trabalho da noite de hoje, cientes da nossa necessidade de nos analisarmos qual é a nossa posição hoje diante dessa doutrina maravilhosa que Jesus enviou para nós, né, do seu Consolador que ele nos prometeu e nos entregou e nos mostrou, né, que iria nos enviar, e através das suas lições, de ter vivenciado tudo que de mais lindo, né, que ele pregou entre nós, traz para nós essa necessidade de nós olharmos para dentro de nós, meus irmãos, e buscarmos um resultado dessa posição que nós escolhemos. Não desfazendo das outras religiões, viu, gente? Absoluto. Todas as religiões, né, são capazes de nos conduzir ao caminho do aprendizado. Basta que nós realmente aceitemos isso. Né? Mas o Espiritismo, para nós, é a que nós escolhemos. Não é? Nós não estaríamos aqui essa noite, hoje nós somos quantas pessoas? Somos umas 20 pessoas. Né? Nós estaríamos em outras filosofias religiosas, em outros compromissos, mas não, nós aceitamos o Espiritismo como aquela filosofia religiosa que irá nos conduzir, né, de uma forma mais tranquila no caminho do aprendizado. Embora não seja uma religião de portas largas, ela nos convida o tempo todo para refletirmos. Né? Então a parábola do filho pródigo vem trazer para nós essas personagens que são capazes de nos colocar, né, em momentos belíssimos de reflexão. O tempo é pouco, então a gente traz dessa pincelada. Os livros, nós já dissemos aqui, as pessoas que desejarem depois, a gente passa a biografia direitinho, mas aí na gravação vocês vão ver, né? Nós tivemos apoio do Emmanuel, do Vinícius, e de vários outros autores, e ainda tem do Caibar Schutter que fala para nós, né? Que a humanidade é um pouquinho, né, do filho jovem e do filho mais velho. Mas ele ainda fala assim, pouquíssima parte da humanidade representa o filho mais novo, mais jovem, que erra,
mas sempre quer voltar à proteção de Deus. Ele não está querendo dizer que são pouquíssimas pessoas que erram. Não. Ele está dizendo que são pouquíssimas pessoas que erram e querem voltar ao recinto divino. Muitas pessoas erram. E que a grande parte da humanidade é o filho mais velho, orgulhoso, egoísta. Olha como é que mudaram aí, vocês já repararam? A ótica. Eu, por exemplo, estou por mim mesmo. Antes eu achava que o filho mais novo que era o vilão dessa história. Largou o pai, a família, né? A gente gosta tanto desse contexto familiar. Mas não, ele foi, errou e voltou. Né? Se humilhou, voltou, pediu perdão. Enquanto o outro esteve lá, debaixo da proteção paterna, e será que aprendeu alguma coisa? Bom, a pergunta para a gente finalizar. E nós? Quem somos? O filho desobediente tentando voltar à casa do pai? Ou o filho mais velho que vive ao lado do pai, mas não absolve nada dos seus ensinamentos? Fica essa reflexão para essa noite. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Nosso desejo de muita paz, muita luz e até o próximo encontro, se Deus quiser, tá bom?